A gente sabe e já escuta falar muito que nasce uma mãe, nasce uma culpa, e muitas mulheres se perdem nesse momento de vulnerabilidade, que é a maternidade, em saber o que ela pode se inserir novamente no ramo de trabalho, como ela pode fazer isso sem ter impactos profundos na sua maternidade, ou até mesmo mulheres que preferem, optam por não trabalhar mais, mas o que fazer se você não tem uma renda, o que fazer se você precisa de uma renda mesmo que você esteja trabalhando dentro de casa. Nós iremos conversar e trazer alguns exemplos e trazer uma reflexão e um direcionamento sobre esse assunto. Então, continua no vídeo, não sai, não abandona, que iremos tratar e falar sobre coisas que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Maternidade vezes carreira. Culpa ou propósito? Já entramos num assunto bem impactante, que é sobre maternidade e carreira, porque muitas mulheres, elas não têm a opção de escolher. Então, muitas mulheres, elas precisam e dependem dos seus trabalhos, e por isso elas retornam aos trabalhos muitas vezes aí antes do período que é a licença maternidade, que é de 4 meses. Porém, a licença maternidade de verdade é 6 meses. Os médicos, os pediatras, todos indicam para que a gente só amamente exclusivamente o bebê até os 6 meses. E é um questionamento de muitas mulheres o porquê de a licença maternidade ser somente de 4 meses, sendo que os médicos, os pediatras, eles falam pra gente dar amamentação exclusiva ao nosso bebê até os 6 meses. Então, fica muito mais difícil para nós, mães, voltar para a área de trabalho, sendo que nós precisamos estar exclusivamente amamentando nossos filhos. E aí vem a mulher com várias demandas e com várias soluções, que é a bomba do peito, é uma opção, tirar o leite com a bomba e ofertar na mamadeira. Porém, não é sobre isso que iremos abordar. Muitas mulheres também optam por ficar em casa e cuidar dos seus filhos. E muitas vezes a mulher se sente culpada porque ela não está produzindo, por ela não estar trazendo, de certa forma, algum recurso para dentro da sua casa. E muitas mulheres nesse período, por vulnerabilidade, por estar no puerpério, porque mexe muito com a gente, mexe com o nosso emocional, com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, com o nosso posicionamento, com o que a gente de fato queremos. E nós estamos aqui já em um contexto onde muitas mulheres também sofrem abuso, sofrem por não ter a sua renda financeira. Então, é algo que mexe muito com a mulher, porque muitas mulheres, elas não estão nas suas carreiras, nos seus respectivos trabalhos, porque de fato elas amam, porque de fato elas desejam estar ali, mas por questão de sobrevivência, por necessidade. E eu falo por experiência própria, por estar nessa ansiedade, por estar nessa busca de trazer algum recurso para minha casa, para o meu lar, porque quando eu trabalhava, a renda maior da minha casa era minha. Então, quando eu deixo de trabalhar para o meu esposo, que precisa manter a casa, precisa prover todas as necessidades e ainda mais que estamos com algumas dívidas respectivamente por conta do meu trabalho. Porque assim, para que vocês entendam, eu sou nail design, estou afastada do meu trabalho, não por opção, mas porque eu fui forçada a ficar parada, porque se dependesse de mim eu já voltaria a trabalhar. Porém, as pessoas que trabalhavam comigo optaram por não mais trabalhar, e por conta disso eu decidi parar, porque sozinha eu não daria conta de atender todas as clientes e ficaria muito pesado para mim, até porque eu não estou nesse pique, e quem sabe, né? E se você trabalha
com isso, trabalha com a área da beleza, você sabe que na área da beleza você precisa atender muita cliente para que você consiga se manter, manter o espaço e manter uma renda ali para que você consiga manter as suas necessidades. Então, eu precisava atender muito e eu atendi muito até os 9 meses. Eu trabalhei. Quando eu completei 9 meses, eu parei de trabalhar, fiquei 2 semanas em casa até ter a minha filha Madalena. Então, eu estou nesse pique louco de trabalho e quando eu paro abruptamente, eu tomo um choque. E aí houve um impacto muito grande mesmo, porque minha mente estava o tempo todo nos problemas, nas dívidas, no que eu preciso trabalhar, e eu estava ali no meu corpo, precisava me doar para minha filha. Então foi muito difícil esse momento. Eu achei que eu iria entrar em depressão e eu busquei terapia, busquei os meios, busquei um profissional para me cuidar, mas eu tive baby blues, eu chorava muito durante as 2 primeiras semanas que a minha filha chegou. Então, o nosso trabalho, a nossa carreira, quando a gente coloca e prioriza isso, nós acabamos deixando talvez o que seja mais importante de lado. Por quê? Porque toda mulher, ela sonha em casar, ter filhos. E eu estou falando aqui agora não para mulheres que têm maridos que são ruins, maridos que não ajudam, não. Eu estou falando para mulheres que têm maridos bons, que ajudam, mas que talvez você esteja priorizando você mesma e esquecendo de priorizar talvez até o seu esposo. Porque quando você ativa o seu homem, quando você busca ajudá-lo para exercer ali a profissão que vai não somente ajudá-lo, mas que vai manter você quando você estiver com seu bebê, quando você não puder trabalhar. E um dos erros que eu cometi foi isso. E hoje eu gosto de sempre falar com mulheres que muitas mulheres vão dizer: "Ah, aqui não, a gente tem que buscar a nossa profissão, cuidar da gente". Sim, a gente precisa isso também. Porém, quando eu me descobri que eu iria ser mãe, eu entendi que eu não podia reproduzir o mesmo que eu aprendi na minha infância, que era: não dependa de homem, trabalhe, tenha o seu, faça o seu. Mas eu vim de um lar, dessa fala, de uma pessoa que não teve um homem bom, de mulheres que não tiveram homens que assumiram a responsabilidade da casa, da família, da esposa, dos filhos. Porém, eu quero, a partir de mim, fazer com que isso mude. E graças a Deus eu já consegui. Eu tenho um marido bom, eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho agora minha filha e eu vou criá-la da melhor maneira. Minha filha tem um pai, algo que eu não tive na minha infância. Então, assim, foram coisas que a gente ouviu e se a gente não tiver cuidado, a gente reproduz. E muitas mulheres, elas não vão ajudar o homem, não, estão sempre com esse olhar. E eu vim de uma realidade de muitas mulheres, muitas meninas até da minha idade, que falavam assim: homem tem que me bancar, o homem tem que me bancar. E eu nunca vi nesse olhar, eu nunca quis estar nesse lugar de homem tem que me bancar, porque eu já estava ali com, com o pensamento, né, de que eu tinha que correr atrás do meu, eu tinha que fazer o meu, eu não tinha que esperar por ninguém, porque eu não tive um, um, uma referência ali masculina dentro da minha casa de um homem provedor. Então, na minha casa era só mulheres, era casa só de mulheres solteiras, mães solos, praticamente. E, enfim, não vou entrar aqui nos detalhes do lado passado. Eu estou querendo falar do futuro, do agora e do presente. Então, um dos erros que eu cometi foi isso, de não ajudar o meu esposo para que ele pudesse crescer o mais rápido possível
e foquei somente na minha carreira de nail design. Porque quando eu comecei a fazer unhas, muitas mulheres, muitas profissionais começaram a dar certo. E sim, eu vi muitas mulheres darem certo, conquistarem a sua casa, o seu carro, a sua independência financeira. E eu, vislumbrada, sem entendimento, sem maturidade nenhuma, eu busquei isso, busquei essa fórmula mágica que elas estavam ensinando na internet e só me frustrei. Eu fui muito impactada por batalhas espirituais na minha profissão. Então, sempre eu estava ali buscando ter algo, buscando crescer e sempre acontecia algo que me fazia regredir. Eu tive algumas sociedades, algumas não, eu tive duas sociedades, duas mulheres, duas sociedades. A primeira não deu certo, eu fechei meu espaço, fiquei muito frustrada, fiquei muito mal. Comecei a gravar na internet, fazer conteúdos, mas aí começaram. é, eu não estava bem psicologicamente, não dei continuidade. Veio a segunda sociedade, eu estava em outros projetos, em outros planos, inclusive um dos planos era gravar conteúdo aqui para a internet. Porém, essa oportunidade de sociedade me veio em um momento oportuno, em um momento que eu achei que iria dar certo, que seria diferente. Porém, infelizmente não deu certo mais uma vez. E mais uma vez, o Deus ele está me chamando para tratar a minha ansiedade, para entender que eu preciso ser obediente ao Senhor e entender a sua grandiosidade diante a mim. Porque muitas vezes eu achei, e algumas falas de pessoas que conviveram comigo, e eu internalizei isso, porque muitas mulheres estão assim, eu tenho que ir com a força do meu braço, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu preciso fazer porque meu esposo não faz, porque ninguém faz, porque eu não tenho ninguém que vai fazer isso por mim. Então eu preciso me sustentar, eu preciso ir. E aí a gente está sempre na força do nosso braço, querendo fazer só com a força do nosso braço, no modo sobrevivência mesmo. E aí a gente esquece da dependência de Deus. A gente esquece que Deus é soberano. E quando o Senhor me trouxe para essa realidade, ele me mostrou coisas até que eu orei ao Senhor pedindo e eu não fui obediente. Eu não fui porque ele já tinha me dito. Ele já tinha falado algumas coisas, sabe quando Jonas ele está indo para Deus manda ele ir para um lugar e ele vai para outro para tentar se esconder. Eu fui para esse lugar, me escondi. Mesmo assim, Deus me abençoou. Deus fez grandes coisas. Porém, ainda assim, eu precisei colher as consequências das coisas que eu plantei. Então, não adianta a gente querer colher algo que a gente não plantou. Então, as consequências das nossas decisões, das nossas atitudes, elas irão aparecer, elas irão vir e nós iremos colher. Então, o Senhor, ele me chama para esse tempo e talvez você esteja passando pelo puerpério, talvez você esteja passando por essa ansiedade de querer trabalhar, de querer se movimentar, de querer trazer recursos para casa, porque talvez o seu esposo ele não esteja conseguindo manter a casa, talvez você seja mãe solo, talvez, enfim, seu esposo está desempregado. De alguma forma, Deus ele quer falar com você nesse vídeo. Deus me deu uma palavra para você que antes tocou em mim e agora eu declaro na sua vida e quero ler para você, que é Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, nossa, chega, eu me arrepio porque o Senhor ele falou isso comigo. O Senhor tem falado comigo isso todos os dias. Todos os dias eu tenho um projeto novo, gente. Eu fico aqui pensando, vou fazer alguma coisa para vender aqui no apartamento, para as pessoas, vou botar no grupo aqui do apartamento para as pessoas comprarem e não tá errado. Porém, eu entendo que hoje Deus ele quer me tratar. Deus me colocou nesse lugar para me tratar.
e também tratar o meu esposo, porque eu já entro agora num ponto sobre a minha masculinidade. Eu estava tomando o lugar do meu esposo o tempo inteiro. Eu não deixava ele muitas vezes saber nem das contas, porque eu ia lá e pagava. Eu não deixava as coisas faltar, sabe? Eu ficava com medo de faltar. Eu acho que isso também vem de uma realidade lá do meu passado e eu não tinha entendimento, porque hoje eu consigo entender e eu consigo entender alguns padrões que eu tô tendo e dizer, não, calma, eu já tô indo para esse lugar, eu não quero, isso aí não me pertence. Então, por muitas vezes, eu não deixei que meu esposo fizesse. Eu não ativei o masculino do meu esposo. E claro que o homem, ele vai se acostumar. Quando você toma o lugar dele, o homem ele não vai lutar para tomar o lugar de volta. Ele vai simplesmente dizer: se ela tá fazendo, massa, deixa ela fazer. Se ela tá fazendo, ela consegue, ela pode fazer, então tá ótimo para mim. Ele vai dizer isso. E aí, quando eu tentei me posicionar, né, de forma diferente, a gente começou a brigar, a discutir e tudo mais. Mas graças a Deus, com clareza, entendimento, oração, muita oração. E graças a Deus, meu esposo, ele é um homem também temente ao Senhor, que busca se tornar melhor cada dia mais. Graças a Deus, meu esposo, ele tem esse olhar de mudança, de vontade também de cooperar para que o nosso relacionamento dê certo. Então, o que aconteceu comigo em relação à minha vida profissional, o Senhor trouxe a maternidade como algo para me paralisar mesmo, para dizer assim, calma, agora respira, agora foca na sua filha, porque eu vou trabalhar. Claro, gente, que Deus está trabalhando muito na minha ansiedade, porque eu sim estou ansiosa, querendo o tempo todo fazer, mas Deus ele tem colocado a sua mão. Deus ele tem feito milagres. Às vezes a gente acha que não vai dar certo, que vai faltar, que vamos perecer, mas o Senhor, ele nos abençoa a cada dia, porque a palavra de Deus diz que a gente não se preocupe com o que comer, com o que vestir, porque o Senhor cuida disso. Então, a gente não precisa se preocupar, porque a provisão vem de Deus. Deus ele vai prover. Ele provê tudo, todas as coisas. E o Senhor, ele me chama para neste momento, com a minha maternidade, com o meu trabalho que eu, infelizmente, não pude dar continuidade, e dizendo: filha, eu sou o provedor da sua família, eu cuido da sua família. Eu cuido de você, eu cuido do seu esposo, eu cuido da sua filha. E Deus não tem deixado faltar nada. E eu sei que assim comigo, na sua vida, também será da mesma forma. Então, hoje, o que nós, como mulheres cristãs, nós precisamos nos levantar para que nossos filhos sejam forjados desde agora, porque os nossos filhos eles não vão fazer somente o que a gente fala, mas eles irão fazer aquilo que nós estamos ensinando, que nós estamos praticando na nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo. Então isso tem mexido muito comigo e eu tenho olhado para mim como um espelho para minha filha. Eu tenho me olhado se os meus atos, as minhas decisões, os meus comportamentos, os meus hábitos, isso vai fazer com que a minha filha seja uma menina de Deus, uma menina que veja Deus em mim, porque não adianta eu dizer que Deus é meu tudo se a minha filha não me vê dar prioridade ao Senhor, dar prioridade a Deus na minha rotina, na minha vida. Então, Deus ele está me trazendo esse olhar para que eu esteja buscando cada dia mais a Ele, buscando me melhorar e criar hábitos novos e comportamentos novos para que a minha filha ela venha aprender comigo, porque não adianta a gente falar aqui, e eu estou sempre falando isso na minha outra rede social e vou me posicionar aqui mais falando sobre que não adianta a gente não dar telas para os nossos filhos, não adianta a gente protegê-los
da sociedade, das pessoas, é, da maldade do mundo em si, se dentro da nossa casa eles não veem referência. Então, o que hoje eu, como mãe, meu esposo, como pai, estamos fazendo para trazer referência como base para nossa filha? Entende? Então, eu quero construir um legado para minha filha. Eu não vou deixar de empreender. Eu não quero deixar de me movimentar na minha vida profissional e talvez o Senhor tenha me colocado para esse tempo, para que eu buscasse fazer os meus vídeos como eu sempre amei fazer, eu sempre quis fazer. Desde 2014 eu venho fazendo, eu tinha um canal que era voltado para unhas, e aí eu excluí esse canal, já tinha 5.000 inscritos, eu excluí porque eu estava frustrada, porque eu tinha fechado o meu negócio. Então, eu estava ali muito mal por todas as coisas que vinham acontecendo comigo, mas que eu aprendi, né? Toda a dor, ela traz um ensinamento. E agora que eu passei novamente por uma perda, por, né, por uma quebra de parceria, e graças ao Senhor, eu passei de forma diferente, eu estou de forma diferente, eu consigo olhar o caminho que o Senhor está me levando, eu comecei a orar mais, buscar mais o Senhor, e Deus ele me trouxe para trazer esses conteúdos e principalmente essa série que é Mães que Curam, porque da mesma forma que eu estou me curando, que eu estou buscando reorganizar essa Bruna que eu sou, me reconhecer de volta no puerpério que eu estou vivendo com a minha filha de apenas 2 meses. Tem muitas mulheres também que estão vivendo isso, buscando isso, e por que não ajudá-las? Por que não compartilharmos juntas das mesmas coisas, dos mesmos pensamentos, talvez? E por isso eu estou aqui não como uma verdade absoluta para dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer, mas com a minha experiência para que você possa buscar uma maturidade, entendimento e começar a mudar os seus comportamentos, as suas atitudes. Então, também eu estou pensando em trazer aqui uma série só voltada para a mulher virtuosa, porque esse canal, Deus me deu esse nome, né, a Virtuosa Boys, porque eu ainda acredito que o Senhor, ele vai me dar um negócio, porque o Senhor me prometeu que eu seria uma grande empresária, e por mais que no meu atual momento eu não esteja vivendo isso, eu tenha tido quebras de negócios, mas eu entendo que o Senhor está me forjando meu caráter, me amadurecendo para que eu alcance os meus objetivos. Então, assim como você também irá alcançar os seus objetivos e por que não juntas, estarmos juntas de mãos dadas para que a gente possa evoluir, desenvolver a nossa mentalidade, o nosso financeiro, criar um negócio sustentável e realizar os nossos sonhos e principalmente deixar um legado para os nossos filhos. Eu tenho certeza que esses vídeos que estão aqui no meu canal, se Jesus não voltar antes, a minha filha, os meus filhos assim respectivos que eu tiver, vão assistir esses vídeos e vão ver como a mãe deles se posicionava, a forma que eu pensava e o legado que eu quero deixar para cada um deles. Então, é dessa forma que eu vejo carreira com maternidade, é algo que o Senhor ele nos direciona para que a gente dê uma pausa, sabe? Não é para que a gente pare a nossa vida, abandone a nossa vida para cuidar dos nossos filhos. Talvez sim. E se Deus falar para você fazer isso, amém. Mas dá para conciliar e, né, claro que a maternidade ela absorve muito as nossas forças, a nossa energia, mas a gente consegue dar conta, a gente consegue focar nos nossos objetivos e seja o que Deus falar com você. Se é para você
sair, ir para trabalhar, deixar a sua filha, se você tem uma rede de apoio, deixe o seu bebê, mas não abandone a sua casa, o seu lar, por questões financeiras, por querer ganhar o mundo e perder a sua salvação. Não é isso, tá? Então, tenha entendimento para que você possa dosar e colocar limites para que você consiga equilibrar a sua carreira, o seu trabalho com a sua maternidade. Mamãe tá gravando pro YouTube para você assistir quando você tiver maior. Você vai assistir. É, vai.